Em uma noite em que tudo parecia perfeito, a decolagem de um avião de luxo se transformou em um inferno em chamas em questão de segundos. Mas o que transformou esta aeronave de milhões de dólares em uma pilha de metal no final da pista? Poderiam apenas alguns pneus estourados forçar pilotos experientes a tomar uma decisão fatal, quebrando todas as regras? Ou seria isso o resultado de uma cadeia de erros sistêmicos, mais profunda do que os olhos podem ver? Os pilotos já haviam ultrapassado aquela velocidade crítica sem retorno, a velocidade V1. As regras eram claras, acontecesse o que acontecesse, eles eram obrigados a decolar. No entanto, a decisão incompreensível que o capitão tomou de repente virou todos os protocolos da aviação de cabeça para baixo e tornou o trágico fim inevitável. O resultado, a morte de 4 pessoas, sobreviventes chocados e uma lição escrita com letras escuras na história da aviação. Se você também quer descobrir todos os detalhes dos erros técnicos escondidos nos bastidores deste acidente, a terrível pressão sobre os pilotos e a falha fatal de projeto do modelo Learjet 60, você está no lugar certo. Nós não investigamos apenas os eventos, mas as verdades por trás deles. Inscreva-se em nosso canal, ative o sino de notificações e mergulhe conosco nas profundezas deste terrível acidente. Estamos esperando seus comentários. A escuridão da noite envolvia o aeroporto de Columbia como uma cortina de ferro. O relógio se aproximava da meia-noite, mas as luzes do terminal e as lâmpadas de sinalização na pista criavam um dia artificial. Sob essa luz artificial, um grupo de pessoas cheias de sonhos sobre o futuro guardava o pássaro de ferro que as levaria a um novo horizonte em poucas horas. O Learjet 60 de matrícula N999LJ, o orgulho da Global Zk Aviation, estava parado no asfalto com sua fuselagem de metal brilhante. Com seu design elegante, motores potentes e cabine luxuosa, esta aeronave era um símbolo de velocidade e confiança. Mas naquela noite, um segredo mortal se escondia sob seu brilho, uma traição invisível, intocável, mas que mudaria para sempre o destino de 6 pessoas em poucos minutos. A atmosfera dentro do avião era completamente diferente. Os passageiros eram o famoso músico Travis Barker e seu amigo próximo, o talentoso Adam Goldstein, conhecido como DJ On. Eles haviam acabado de realizar um concerto de sucesso para milhares de fãs algumas horas antes e agora sentiam a emoção de voltar para o conforto de casa, para seus entes queridos. Seus assistentes, Chris Barker, e o segurança, Charlie Steele, que viajavam com eles, também estavam relaxados após cumprirem seus deveres. Cada um estava em seu próprio mundo, com seus próprios pensamentos. Talvez Chris estivesse planejando suas tarefas para a manhã seguinte, enquanto Charlie sonhava com o momento em que se reuniria com sua família. Essas pessoas eram como uma pequena família, confiando umas nas outras, avançando em direção ao mesmo objetivo. E a segurança deles estava confiada a 2 pessoas, a capitã Sarah Lemon e o copiloto James Bland. Ambos eram pilotos profissionais e serenos, com milhares de horas de experiência de voo. No cockpit, sob a luz de dezenas de botões e indicadores, eles realizavam as últimas verificações pré-voo. Todos os sistemas pareciam normais, cada indicador mostrava o valor que deveria. A potência dos motores, a pressão hidráulica, o nível de combustível. Tudo estava perfeito. Mas havia uma verdade que nem eles nem ninguém no avião sabia: o perigo não estava no céu, mas no solo, escondido dentro daquelas peças de borracha pretas e redondas que os separariam do chão. A negligência da operadora, a falta de uma anotação no manual de manutenção, talvez uma omissão com o objetivo de economizar alguns dólares, transformou os pneus do avião em uma bomba relógio. A pressão dos pneus estava criticamente baixa, e isso causava uma tensão excessiva naquelas pequenas superfícies que suportavam todo o peso da fuselagem de metal. Cada metro no asfalto enfraquecia um pouco mais as ligações moleculares dentro da borracha, aproximando um pouco mais o momento do desastre. A autorização para a decolagem foi recebida da torre de controle do aeroporto. A voz da capitã Lemon soou calma e confiante no rádio. Os preparativos finais foram concluídos. O zumbido silencioso dos motores se transformou em um rugido ensurdecedor. O Learjet 60, carregando os sons e as vidas das 6 pessoas a bordo, disparou para frente. As luzes da pista passavam uma após a outra pelas janelas que se aceleravam. À medida que a velocidade aumentava, os passageiros eram pressionados contra seus assentos.
Este era um momento que eles haviam vivido centenas de vezes, um momento cheio de adrenalina e excitação. O momento mágico da decolagem, o momento de desafiar a gravidade da Terra e alcançar a liberdade alçando o voo. Os números no indicador de velocidade subiam rapidamente. 80 nós, 100 nós, 120 nós. Tudo estava indo de acordo com o plano. O copiloto James Bland anunciava a velocidade de acordo com os procedimentos. Eles estavam se aproximando da velocidade V1, o momento final para a decisão de abortar a decolagem. Esta era uma das leis não escritas da aviação. Depois de V1, acontecesse o que acontecesse, a decolagem não poderia ser abortada. O avião tinha que subir aos céus. Porque depois daquela velocidade, não havia distância suficiente para parar antes do final da pista. A tensão aumentava. A fuselagem do avião tremia, sentindo até mesmo as menores imperfeições do asfalto. E naquele exato momento, algo que ninguém esperava aconteceu. Um som de explosão ensurdecedor rasgou o silêncio da noite. Era como se uma bomba tivesse explodido sob o avião. O som fez o coração de todos a bordo parar por um instante. Era o som da negligência. Era o grito mortal de um dos pneus do lado direito, incapaz de suportar a tensão criada pela baixa pressão. Pedaços do pneu estourado se espalharam em todas as direções a centenas de metros por segundo, os fragmentos atingindo a asa e a fuselagem do avião como balas. Luzes de advertência vermelhas começaram a piscar no cockpit. O som agudo dos alarmes perfurou os ouvidos dos pilotos. Mas o pior não era isso. O pior seria a decisão fatal que a capitã tomaria, sabendo que eles haviam ultrapassado a velocidade V1 apenas segundos antes. Naquele momento no cockpit, o tempo pareceu congelar. Em meio ao violento solavanco da explosão e ao grito ensurdecedor dos alarmes, milhares de horas de treinamento, dezenas de simulações e toda a serenidade da capitã Sarah Lemon evaporaram em um instante. O indicador à sua frente gritava que a velocidade V1 havia sido ultrapassada, que não havia retorno. Todos os treinamentos, todos os livros, todos os seus instrutores haviam lhe ensinado a mesma coisa. A partir deste ponto, o único caminho era para cima. Eles eram obrigados a decolar. Mas a psicologia humana às vezes se mostra mais forte que o mais rigoroso dos treinamentos. O som da explosão, o medo de perder o controle e a leve puxada do avião para a direita criaram uma onda de pânico em sua mente que subverteu todos os protocolos. Ela escolheu confiar em seus instintos, não em seu treinamento. E este foi o segundo passo fatal no caminho para a tragédia. Suas mãos, com uma determinação decisiva, mas equivocada, alcançaram as manetes de potência dos motores e as puxaram para trás com força total. Ao mesmo tempo, ela pisou nos freios com os pés e moveu-se para ativar o sistema de reversores de empuxo. Em condições normais, este era um procedimento padrão que o desaceleraria rapidamente uma aeronave. Mas naquele momento, as condições não eram normais. A traição que havia se infiltrado na alma do avião agora se manifestava de uma forma completamente diferente. Os fragmentos do pneu estourado não haviam danificado apenas a asa e a fuselagem, eles também haviam destruído vários sensores críticos e linhas hidráulicas. E uma falha de engenharia no projeto do Learjet 60, que talvez ninguém tivesse experimentado dessa forma até aquele dia, transformou a tentativa de salvamento dos pilotos em uma manobra suicida. O sistema de reversores de empuxo, devido aos sensores danificados, não conseguiu receber o sinal correto. Os motores, em vez de obedecer ao comando dos pilotos e desacelerar, começaram a gerar uma força de empuxo para a frente de forma incontrolável. A capitã Lemon e o copiloto Bland estavam enfrentando o maior pesadelo de suas vidas. Quanto mais tentavam parar o avião, mais teimosamente ele acelerava. Era uma situação que desafiava as leis da física, a lógica e toda a sua experiência. O cockpit havia se transformado em um caos total. Os pilotos se agarravam aos manches com toda a força, pressionavam os freios com todo o peso, mas o avião era como se estivesse sendo empurrado para a frente por uma força invisível. As luzes vermelhas no final da pista se aproximavam cada vez mais rápido. Isso não era mais uma tentativa de decolagem, era a dança da morte de uma massa de metal incontrolável, movendo-se a mais de 200 km por hora sobre o asfalto. Para os passageiros, a situação era ainda mais aterrorizante. Eles não entendiam o que estava acontecendo. O som da explosão, o violento solavanco que se seguiu e a velocidade incessante do avião haviam destruído toda a esperança dentro deles.
A única coisa visível pela janela eram as luzes passando rapidamente e o fim inevitável que se aproximava. Aqueles poucos segundos pareceram uma vida inteira para todos. E finalmente, a pista de pouso e decolagem acabou. Mas o Learjet 60 não parou. Onde o concreto terminava, o avião entrou em uma área de terra, ainda se movendo em alta velocidade. O primeiro obstáculo em seu caminho foi a cerca de arame que rodeava o aeroporto. A fuselagem de metal esmagou a cerca como um pedaço de papel. Em seguida, o avião entrou em uma rodovia que separava o aeroporto da cidade. Naquele momento, os motoristas de alguns carros que passavam pela estrada testemunharam uma cena que nunca esqueceriam em suas vidas. Um avião, com faíscas saindo de suas asas e motores funcionando a toda potência, passou a poucos metros deles e disparou para o outro lado da estrada. Essa imagem surreal lembrava uma cena de um filme de terror. Mas não era um filme, eram os últimos momentos da vida de 4 pessoas e o início de um trauma que 2 pessoas carregariam por toda a vida. Uma pequena elevação na beira da estrada foi o ponto final da jornada mortal do avião. O Learjet 60 colidiu com este aterro de terra em alta velocidade. O impacto foi tão violento que a fuselagem do avião se partiu em vários pedaços. O som do metal sendo esmagado, rasgado e quebrado mais uma vez rompeu o silêncio da noite. Mas o pior ainda estava por vir. No momento em que as faíscas geradas pelo impacto entraram em contato com as toneladas de combustível de aviação que vazavam das asas danificadas, o avião se transformou em uma gigantesca bola de fogo. As chamas engoliram toda a fuselagem em segundos. Aquele pássaro de ferro elegante e brilhante era agora um inferno de metal retorcido e chamas. Lá dentro, o apocalipse se desenrolava. O impacto havia jogado tudo em desordem. Fumaça densa e gases tóxicos enchiam a cabine, tornando quase impossível respirar. O calor das chamas era alto o suficiente para derreter o metal. Nesses momentos, para quem não havia perdido a consciência, havia apenas um instinto: sobreviver. Travis Barker e Adam Goldstein, milagrosamente, não perderam a consciência no momento do impacto. Seus corpos estavam cobertos de queimaduras e feridas, mas o desejo de viver era mais forte que toda a dor. Para eles, o mundo consistia em chamas, fumaça e a busca por uma saída. Encontrar uma porta de saída quando tudo ao redor estava em chamas era mais difícil do que encontrar uma agulha em um palheiro. Mas eles não desistiram. Esta era a luta da vontade humana contra o inferno. O que você acha que passa pela mente de um piloto nos segundos em que decide abortar a decolagem depois de ultrapassar a velocidade V1? Foi um momento de pânico ou uma confiança equivocada que traiu sua experiência? Compartilhe suas opiniões conosco nos comentários. No final desta luta, apenas 2 pessoas conseguiriam sair vivas daquele mar de chamas. As outras 4, o capitão, o copiloto, o assistente e o segurança, permaneceriam para sempre naquela sepultura de fogo. Suas vidas terminaram com alguns pneus estourados e uma decisão errada. A tragédia havia acabado, mas deixou para trás dezenas de perguntas sem resposta e uma profunda tristeza. Aqueles poucos segundos dentro das chamas revelaram a forma mais primitiva e poderosa da vontade humana. Para Travis Barker e Adam Goldstein, o mundo não era mais sobre música, palcos e fãs. Seu mundo havia se transformado em uma prisão de cheiro de plástico derretido, fumaça densa que queimava os olhos e chamas implacáveis que começavam a lamber seus corpos. Cada respiração era um veneno que enchia seus pulmões. Cada movimento era acompanhado pela dor insuportável das queimaduras. Mas acima de toda essa dor e desespero, havia um sentimento, o instinto de sobrevivência. Travis sentiu que parte de seu corpo estava encharcada de combustível de aviação. Por um momento, ele pensou que seria o seu fim, mas depois percebeu que talvez fosse sua única salvação. No momento em que as chamas envolveram suas roupas, ele reuniu todas as suas forças e se jogou para fora por um buraco na fuselagem rasgada do avião. Logo atrás dele, Adam, igualmente aterrorizado, também conseguiu se salvar das garras das chamas. Eles haviam escapado do inferno em chamas, mas a luta ainda não havia terminado. Ambos haviam se tornado tochas humanas. No asfalto, gritando de dor, eles se jogaram no chão e começaram a rolar, tentando apagar as chamas que envolviam seus corpos. Este foi um dos momentos mais terríveis que um ser humano pode experimentar: assistir seu próprio corpo queimar e lutar desesperadamente para pará-lo. Na escuridão da noite, sob a luz laranja do avião em chamas, 2 pessoas travavam sua última batalha pela vida. Logo,
As primeiras equipes de resgate chegaram ao local. Enquanto os bombeiros avançavam em direção à gigantesca bola de fogo visível à distância, eles não podiam sequer imaginar o horror da cena que encontrariam. O que eles viram não foi apenas um acidente de avião, era um poço do inferno onde metal e carne humana queimavam juntos, com uma espessa nuvem de fumaça preta subindo ao céu. Os bombeiros imediatamente começaram a combater as chamas com toneladas de espuma e água. O incêndio alimentado pelo combustível era tão intenso que levaria horas para controlá-lo. As equipes de paramédicos, por sua vez, se reuniram em torno das duas pessoas que milagrosamente sobreviveram. Grande parte dos corpos de Travis e Adam estava coberta por queimaduras de 3º grau. Embora sua sobrevivência fosse um milagre, eles enfrentavam um doloroso processo de tratamento que duraria meses, talvez anos. À medida que o dia amanhecia, a escala do acidente tornou-se mais clara. A cena lembrava um campo de batalha. Pedaços de avião espalhados por toda parte, terra queimada e o forte cheiro de queimado no ar eram as testemunhas silenciosas da tragédia que ocorrera algumas horas antes. Agora era a vez dos investigadores do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes, NTSB. Essas pessoas eram profissionais treinados para descobrir as verdades frias e duras por trás das tragédias. Seu trabalho não era baseado em emoções, mas em fatos. Para eles, cada pedaço de metal, cada marca de queimadura, cada parafuso torto contava uma história. Os investigadores começaram a examinar sistematicamente o local do acidente. Sua primeira tarefa foi encontrar os registros de voo do avião, conhecidos como gravador de dados de voo, FDR, e gravador de voz da cabine, CVR. Esses dispositivos foram projetados para resistir a impactos e altas temperaturas e continham as informações mais valiosas sobre os momentos finais do acidente. O FDR registrava centenas de parâmetros técnicos, como velocidade da aeronave, altitude e status do motor, enquanto o CVR gravava as últimas conversas, sons e alarmes no cockpit. Esses dois dispositivos desempenharam um papel fundamental na compreensão da causa do acidente. Após horas de busca, ambos os registros de voo foram encontrados entre os destroços queimados e imediatamente enviados para um laboratório em Washington. Mas os investigadores não se limitaram aos registros de voo. Eles começaram a seguir os rastros deixados pelo avião com a sensibilidade de um detetive. As longas e pretas marcas de borracha na pista foram a primeira anomalia que chamou sua atenção. E um pouco depois, eles encontraram os restos de pneus rasgados espalhados pela pista. Esta foi uma descoberta que mudou completamente o curso da investigação. O ponto de partida do acidente agora estava claro. O desastre havia começado com a explosão dos pneus, muito antes de o avião deixar o solo. Essa descoberta mudou a direção das perguntas. Por que 4 pneus explodiram simultaneamente ou em rápida sucessão? Foi uma falha de fabricação ou havia outra razão? Quando os investigadores começaram a examinar os registros de manutenção da Global EZK Aviation, as peças que faltavam no quebra-cabeça começaram a se encaixar lentamente. Lacunas nos registros, inspeções adiadas e, mais importante, suspeitas de que a pressão dos pneus não era verificada regularmente, apontavam para erro humano e negligência por trás da tragédia. Este acidente não foi causado apenas por uma falha técnica. Foi o resultado de uma coleção de erros em cadeia, uma série de decisões erradas e uma negligência fatal. E no final desta cadeia, 4 pessoas perderam a vida, e 2 pessoas ficaram com feridas físicas e mentais que carregariam por toda a vida. Para as famílias das vítimas, a vida havia mudado para sempre. Para elas, a busca por respostas, a exigência de justiça e o tormento interminável da pergunta por quê, estavam apenas começando. Na sala silenciosa do laboratório do NTSB em Washington, enquanto os engenheiros ouviam os sons e analisavam os dados dos registros de voo, os momentos finais da tragédia ganhavam vida novamente. O gravador de voz da cabine, CVR, sussurrou a verdade aos ouvidos dos investigadores. A gravação começava normalmente, diálogos padrão pré-decolagem, aumento da potência do motor, relatórios calmos indicando que tudo estava em ordem. Então, a voz do copiloto James Blunt foi ouvida claramente. V1. Era a palavra crítica que indicava que o ponto sem retorno havia sido ultrapassado. Mas imediatamente após essa palavra, ouviram-se os sons ensurdecedores da explosão, seguidos pelo toque agudo dos alarmes de advertência. E então, o erro fatal.
A voz ofegante da capitã Lemon dizendo abortando a decolagem. O gravador de dados de voo, FDR, confirmou com números a prova técnica dessa decisão errada. Os dados mostravam claramente que a potência do motor foi cortada e o sistema de reversores de empuxo foi ativado depois que a velocidade V1 foi ultrapassada. Todas as peças do quebra-cabeça estavam agora unidas. A tragédia foi o resultado de 3 erros fatais que se desencadearam mutuamente. O primeiro, e o mais imperdoável, foi a negligência da Global EZK Aviation. A investigação revelou que os pneus da aeronave foram operados por um longo período com uma pressão significativamente abaixo do necessário. Isso não era uma simples falha técnica, era uma negligência sistemática que desconsiderava a vida humana, visando reduzir custos. Os pneus estavam, por assim dizer, programados para estourar naquela noite. O segundo erro fatal foi a decisão da capitã Sarah Lemon de abortar a decolagem após a velocidade V1, indo contra seu treinamento e a regra de ouro da aviação. Sua decisão, talvez originada de um momento de pânico, teve um resultado catastrófico. A aeronave foi projetada para decolar com segurança mesmo com pneus estourados. Mas a tentativa de permanecer no solo a condenou ao seu fim inevitável. A terceira causa foi uma falha de engenharia no projeto do Learjet 60. O fato de os sensores, danificados pela explosão dos pneus, terem confundido o sistema de reversores de empuxo, fazendo com que os motores funcionassem com força total para frente, transformou uma situação já ruim em um desastre completo. Este foi o golpe final que levou à perda total de controle pelos pilotos. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes declarou abertamente todas essas causas em seu relatório final. A operadora, por fornecer manutenção inadequada, foi apontada como a principal culpada pelo acidente. Embora este relatório tenha sido um consolo amargo para as famílias das vítimas, foi também o começo de sua busca por justiça. Dezenas de processos judiciais foram abertos, a empresa foi forçada a pagar indenizações vultosas, e este incidente levou a um endurecimento dos protocolos de manutenção e segurança, especialmente no setor de aviação privada. Esta tragédia tornou-se uma amarga lição que preveniu muitos acidentes futuros. Para os sobreviventes, Travis Barker e Adam Goldstein, a vida nunca mais foi a mesma. Ambos carregavam cicatrizes profundas em seus corpos e almas. Travis Barker passou meses em hospitais, submeteu-se a dezenas de cirurgias e lutou contra dores excruciantes, pois 65% de seu corpo estava queimado. Por muitos anos, ele se recusou a voar, e o trauma do acidente lançou uma sombra sobre cada momento de sua vida. Adam Goldstein, por sua vez, perdeu a vida apenas um ano após a tragédia, por uma causa que muitos associaram ao transtorno de estresse pós-traumático causado pelo acidente. Sua morte elevou o número de vítimas desta tragédia para 5. Esta é a história de como um pássaro de metal brilhante pode se transformar em um caixão de fogo. É um exemplo amargo de como alguns dólares de negligência e um momento de decisão errada podem levar a grandes tragédias. Mas, acima de tudo, é uma homenagem à memória de 4 pessoas: Capitã Sarah Lemon, copiloto James Bland, assistente Chris Barker e segurança Charlie Steele. Suas vidas são um aviso escrito com sangue nos livros de segurança da aviação. Seu grito silencioso deve ecoar para sempre nos ouvidos de cada piloto, cada engenheiro e cada técnico. Nunca mais se repita. Essa história é uma prova triste das consequências devastadoras que o erro humano e a negligência podem causar. Se esta história também o comoveu profundamente, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever em nosso canal. Toque no sino de notificações para não perder nossas futuras histórias. Lembre-se, cada regra de segurança carrega as marcas de uma tragédia passada. A memória das vítimas é a lição mais importante que protege nosso futuro.